tema da mensagem de hoje: o Espírito que nos conduz ao deserto. Esse é o tema da mensagem. Quantos querem uma chave para sair do deserto? Amém, irmãos? Nós sabemos que o deserto, quando falamos de deserto, é igual falar de cruz, né, irmãos? Quando fala de cruz, você fala dor, martírio, sofrimento. Você já pensa num monte de coisa. Quando você fala de deserto, já fala de escassez, já fala de sofrimento, de enfermidade. Você já pensa já só em coisas ruins, sim ou não? Amém, irmãos? Agora eu quero dizer para os irmãos que existe uma graça superabundante disponível para nós, e que todos nós podemos ter suprimento, até mesmo no deserto. Até mesmo no deserto, nós podemos ter suprimento, podemos ter provisão. E não importa a circunstância que estamos vivendo, se nós cremos no Senhor, nós confiarmos no Senhor, nós vamos ter provisão no deserto. Há uma mesa preparada, farta no deserto para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você tem que crer nisso, e eu vou te provar isso biblicamente. O Senhor falou muito comigo de ontem para hoje. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração, e hoje pela manhã eu comecei a preparar essa palavra, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai trazer para você um renovo, um descanso. Ele vai conduzir você por águas tranquilas, em repouso, em descanso. Amém, irmãos? Tem muitos irmãos que estão tão cansados. Tá bom, pastor, né? Tem irmãos que estão tão cansados, desanimados, né? Desanimado. Quem está desanimado aí, irmãos? Quem está desanimado? Está entristecido, né? O Senhor vai te tirar daí hoje. Amém, irmãos? O Senhor vai te renovar hoje. Você vai sair daqui outra pessoa. Você vai sair daqui, eu profetizo em nome de Jesus, renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Você crê nisso? Dá uma glória a Deus, irmãos. Alegra o seu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. O deserto, irmãos, ele é uma preparação para nós termos uma vida abundante. Ele é uma preparação para termos uma vida abundante. Nós precisamos do que, pastor, para ter essa vida abundante? Então, pastor, nós precisamos ter uma mudança de mente. Precisamos ter uma mudança de mente. Porque quando nossa mente muda, tudo muda em torno de nós. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, abre comigo lá. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos orar, vamos ler esse texto. Projeta aí, Romanos 12, 2. Diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aonde está a revelação dessa palavra? Olha para mim, onde está a revelação dessa palavra? Os irmãos estão já calejados de tanto ouvir o pastor falar sobre Romanos 12, 2, nas ministrações e falando. E ele diz assim: não sedes conformado com este mundo. Quer dizer que, olha para mim, que tem pessoas que estão conformadas. Tem muitos irmãos que estão conformados com esse mundo, que não renovaram a sua mente ainda. E por isso que Paulo, ele chama atenção e diz: não seja conformado com este mundo. Porque tem muitos irmãos, há 2000 anos já que estão conformados e não conseguiram sair do deserto, porque a sua mente estava conformada com o mundo. Não conseguiram sair de lá. Não conseguiram comer o melhor da terra, entrar em Canaã, viver da promessa. Não conseguiram. Eles não desfrutaram do melhor de Deus. Eles não entenderam o propósito que o Senhor tem para nós.
E assim nós estamos vivendo uma igreja, que eu falei semana passada, uma igreja de Filadélfia, uma igreja morna, que não é nem quente e nem fria. Uma igreja dos últimos tempos. Que eu falei semana passada sobre isso. Os irmãos lembram? Quem lembra, dá uma glória a Deus aí. Mas o Senhor, Ele não quer isso para nós. Ele quer que conformamos a nossa mente, que conformamos a imagem e semelhança de Cristo, que conformamos a nossa mente como mente de Cristo, vivemos como Cristo viveu, pensarmos como Cristo, agirmos como Cristo, falarmos como Cristo, andarmos como Cristo, estarmos vivendo, desfrutando como Cristo. Isso é reinar em vida. Lembra semana passada que eu falei isso aí para os irmãos? Isso é reinar em vida. Essa é a vontade do Espírito Santo, é a vontade de Deus para com nós. Nós precisamos entender isso. Precisamos desfrutar disso. Entender este amor. Entender o que o Senhor, que o Espírito Santo tem para nós nesse tempo. Aleluia. Mas o deserto, ele nos coloca medo. Ele nos coloca aflição. O deserto nos mostra a nossa nudez. Nós ficamos frágeis. Nós ficamos, às vezes, doentes. Às vezes nós nos sentimos enfraquecidos. Vontade de parar, de deixar o ministério, de abandonar. Às vezes muitos irmãos caem no pecado. Volta no Egito. Muitos irmãos se afastam de Deus, que são chamados desviados, né? Onde você está, irmão? Estou desviado. Estou desviado, está desviado, né? Está desviado de Deus. É isso aí. Então os irmãos, eles têm essa dificuldade. Por quê? Porque eles se afastam. Porque eles não vêem mudança. Eles vêm para a igreja, continuam vindo para a igreja, mas nada muda na vida deles. Porque eles pensam que a igreja, essas paredes, o pastor vai mudar eles. Mas nada, olha para mim, irmãos, nada vai mudar na sua vida se não partir de dentro de você. É você que muda a sua vida. É você que vai transformar e permitir transformar a sua vida. O Espírito Santo, Ele está em nós, amém ou não amém? E Ele te conduz para o deserto. O Espírito Santo conduziu Cristo para o deserto depois do batismo, amém ou não amém? Jesus desceu as águas, o Espírito Santo veio sobre ele, diz: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, meu todo amor. E depois a palavra diz que ao sair da água, o Espírito lhe conduziu para o deserto. Pastor, por que o Espírito Santo conduziu Cristo para o deserto? Porque Cristo é a imagem e a semelhança do homem. Ele é Deus, ou seja, Filho de Deus, mas se fez homem, imagem e semelhança do homem, para nos resgatar e nos salvar do pecado, amém ou não amém? Mas ele precisava passar pelo deserto. Por quê, pastor? Para saber o que estava no coração dele. Deus permite que eu e você passe pelo deserto para saber o que está no seu coração. Amém ou não amém? Deus, Ele fez isso com Jesus. Abre comigo lá, Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus 4, verso 1. A palavra do Senhor diz: e então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém, irmãos? Diga comigo: todas as coisas, está bem fraco, fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo.
Se o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, semelhante a um homem, se fez semelhante a um homem, que veio, que se fez carne, viveu no meio de nós, se formou, que nasceu do ventre de uma mulher, Ele passou pelo deserto, por que que eu e você não devemos passar? Por que que nós não podemos passar pelo deserto? E por que que nós queremos tanto sair do deserto? Porque nós não entendemos o quão importante é o deserto na nossa vida. Como assim, pastor? É porque existe duas formas de você ir para o deserto. Diga, faz tempo que eu não falo né, irmãos? Existem duas formas. A primeira forma, você vai para o deserto levado pelo Espírito. E a segunda forma, você vai para o deserto levado por si mesmo, pelas suas próprias pernas, sem o Espírito Santo. Duas formas de você ir para o deserto. E hoje o Senhor vai te mostrar isso. O Senhor vai te trazer essa revelação no teu espírito. Talvez você está no deserto, mas você está no deserto andando sozinho no deserto. E o Espírito Santo está dizendo dentro de você: ei, espera um pouquinho aí, deixa eu tomar conta. Ei, deixa eu tirar você daqui. Ei, deixa eu fazer na sua vida. Ei, deixa eu operar o milagre. Deixa eu mudar a sua história. Deixa eu mudar o seu caráter. Ei, espera aí, eu vou transformar você. Mas você não dá ouvido para o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo, Ele é uma pessoa. E Ele só faz se você chamar Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom que os irmãos estão sendo conduzidos. Aleluias. A verdadeira metamorfose acontece quando nós passamos pelo deserto. Depois do batismo das águas, nós nos tornamos filhos amados de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos levados pela palavra, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos lavados por essa palavra de Deus, remidos, e todos os nossos pecados foram perdoados. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está perdoado ou não está? A palavra diz que não há condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não tem condenação sobre a sua vida. Você está curado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Você foi remido. A sua dívida foi paga. Não tem mais. Se você está em Cristo. Amém, irmãos? A justiça de Cristo nos revestiu dele. E Ele está em nós. Agora nós somos nova criatura e temos a natureza de Cristo. Mas ainda muitos de nós permanecemos no deserto, porque não olhamos para nós. Não olhamos para nós, porque ainda continuamos olhando para nós mesmos. Nós ficamos olhando para quem? Nós continuamos no deserto porque nós estamos olhando para os outros. Diga os outros. Nós não olhamos para nós. Sabe aqueles irmãos que estão na igreja e falam: fala Deus. Sabe os irmãos que falam: fala Deus. Eita, Deus tremenda. Sempre ele está falando para o irmão. O irmão que ele tem uma intriga, o irmão que ele tem uma contenda, o irmão que ele quer que escuta. Mas Deus, ele não fala para o irmão, ele fala para todos. Amém, né, irmão? A palavra é para todos. Os que estão já conformados à imagem e semelhança de Cristo, para fortalecer aqueles que já estão. A palavra de Deus também fala para aqueles também que ainda não estão, para que sejam conformados, que estão ainda sendo conformados. Então, a palavra de Deus é para todos nós. Quando a palavra de Deus ela é aberta, o livro é aberto, quando nós abrimos a Bíblia, ela nos traz vida, ela nos traz transformação, ela muda a nossa vida, muda o nosso caráter, ela traz esse poder de restauração. Talvez você fale assim: mas essa palavra eu já conheço. Mas essa palavra ela é uma vida. Atrás dessa palavra ela tem vida. E ela vai jorrar a vida sobre você. Você tem que receber ela como se você nunca tivesse recebido.
sabe? Você tem que ter esse amor, porque é isso que muitas pessoas, elas vêm para a igreja, e muitas pessoas elas têm uma expectativa de aprender algo. Eu quero aprender algo que eu não sei, algo revelado que eu ainda não sei, porque eu quero entender, entende? Mas Deus não chamou você para entender, Deus chamou você para viver a palavra de Deus. Amém, irmãos? Não é para você entender, é para você viver ela. Chega de entender, irmãos, e você não viver. Chega de você fazer, de entender a palavra, pregar para os outros a palavra e você não viver a palavra. Isso, irmãos, é hipocrisia, é ser um hipócrita. Amém, irmãos? Nós estamos sendo formados, conformados à imagem e semelhança de Deus, a vivermos, chamados para vivermos diante de Deus, como diz a palavra lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, projeta lá. Nós somos chamados, Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, para vivermos diante dele irrepreensível, sem defeito. Nós somos chamados para viver diante de Deus sem defeito, para sermos filhos sem defeito. Ou seja, se é para me ser sem defeito, me tornar sem defeito, é porque eu tenho defeito. Então eu estou no processo da caminhada. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmãos? Eu fui chamado, eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Fui enviado para cá, num corpo caído, numa alma caída, e agora ela precisa ser transformada. E a única forma dela ser transformada é o deserto. Ninguém é transformado em Canaã. Canaã só entra os transformados. Canaã só entra os transformados. Só entra quem vive pela fé, quem anda por Cristo, quem conforma como Cristo, quem é conformado, quem tem mente de Cristo. Porque ele tem essa mente, essa natureza. Ele tem a fé, a segurança. Ele tem a certeza do que ele está fazendo. Ele tem esse espírito que conforma ele, né, que dá essa firmeza para ele. Amém, irmãos? Então, irmãos, abre comigo lá. Algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Em Mateus capítulo 4, no verso 1 em diante, que fala desse texto de Jesus sendo conduzido ao deserto para ser tentado. E nós vamos tirar nós vamos aprender, não é? Não vamos tirar, mas nós vamos aprender com Cristo, para que possamos entender muitas vezes o que nós estamos vivendo, o que nós estamos agindo e vivendo, e nós não estamos sabendo como lidar com a situação. Nós não estamos sabendo como fazer, como agir diante das circunstâncias. Observe para você ver como Jesus foi conduzido pelo deserto. E então, Mateus 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Veja bem, irmãos, primeira coisa aqui, no versículo 3, ele disse: se tu és filho de Deus. Ele está colocando dúvida. Ele coloca dúvida em Jesus. Será que você é um homem de Deus mesmo? Será que você é ou não? Será que você tem fé ou não? Quem já teve dúvida? Quem já teve dúvida aí, irmão? Eu já tive dúvida.
será que é de Deus? Então sempre o diabo vai te tentar, seja no trabalho, seja numa proposta, ele sempre vai pôr dúvida em você em algumas circunstâncias na sua vida. Sempre ele vai armar algo com você, contra você. E olha, Jesus foi tentado, diga assim, no deserto. Nós somos tentados também, no deserto. Então sempre vai ter essas dúvidas que vão vir. Fique em paz, ele está te tentando. Mas o Espírito Santo de Deus, ele prevalece sobre a sua vida. Amém, irmãos? Fique firme, você é um escolhido de Deus. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga comigo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lance daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha só, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Diga glória a Deus. Observe, irmãos, Jesus foi tentado como homem, porque o Espírito de Deus precisava saber o que estava no coração de Jesus, porque mesmo ele sendo filho de Deus, ele se fez semelhante aos homens. Abra comigo Filipenses capítulo 2, versículo 7, vai lá, projeta aí, Filipenses 2, 7, olha o que o Senhor diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte e cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Pai. Amém, irmãos? Quem entendeu aqui? Por que ele precisava passar pelo deserto? Porque ele tinha semelhança do homem. Mas em Filipenses capítulo 2, versículo 7, Paulo escreve aos Filipenses dizendo, ele esvaziou-se de si mesmo, ele se colocou como servo, ele não usurpou tomar nada do trono de Deus. Eu não tenho nada. Tem um texto que ele fala assim, o diabo, eu não tenho nada de Satanás, não tenho nada dele, ele não tem nada de mim, ou seja, ele não se parece comigo, ele não tem nada de mim. Sai de ré, Satanás. Jesus estava preparado
um homem perfeito, um homem limpo, mas ele precisou ser tentado. Ele precisou ser tentado, como todos nós somos tentados todos os dias. E aí eu te pergunto para você, não para você responder, amém, irmãos? Mas para você entender, o que ele foi tentado? Jesus, ele foi tentado pela escassez do pão. Há 40 dias jejuando com fome, num deserto, ele teve fome, amém, irmãos? Quantos de nós, tendo fome, tendo escassez, nós continuamos adorando o Senhor, sim ou não? Sim ou não? Se nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito, diga assim: se eu estou sendo conduzido pelo Espírito no deserto, eu mantenho. Mas se eu não sou, se eu estou sendo conduzido por mim mesmo, lembra que eu falei das duas formas? Eu negocio. Vamos negociar o pão? Vamos. O diabo te dá o pão e você aceita. Ele vai oferecer os manjares, um prato bonito para você, para te enganar. Você está no deserto, você vê um prato, e o diabo mostra um prato de manjar muito grande. Aí você fala: nossa, que delícia! Tem frango, tem carne, olha lá, nossa, caviar, peixe do bom, salmão, nossa, que delícia, que coisa maravilhosa. Tudo que eu gosto está nesse manjar. É a minha oportunidade. Então, quando nós estamos no deserto, sempre quando nós estamos no deserto, nós vamos ser tentados pelo manjar, pelo pão. Por quê? Porque nós estamos com escassez, eu não tenho. Aquele momento, para mim, eu estou sendo tentado. Diga assim: eu estou sendo tentado. Se você está sendo conduzido, olha para mim, se você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, você vence essa tentação. Mas se você não está sendo conduzido pelo Espírito Santo, você está sendo conduzido por você mesmo, você cede. Você fala: não tem problema, Deus depois me perdoa. Qualquer coisa eu começo tudo de novo, eu dou um jeito. Deus é amor, Deus me ama, então eu posso dar uma pecadinha, pecar um pouquinho, não tem problema, eu vou negociar. É só para dar um jeitinho aqui. Eu estou na graça mesmo. Isso não é graça, irmãos. É porque você não entendeu ainda a palavra graça. Você não entendeu ainda o que é viver com mente de Cristo. E por isso que você vai perecer ou está perecendo no deserto. Entende? Amém, irmãos? Segunda coisa, ele foi tentado para exercer o seu poder antes da hora. Levado em cima do pináculo, ele falou: pula daqui de cima e dá ordem aos teus anjos para te amparar, você, para não, porque está escrito: você não vai tropeçar em nenhuma pedra, porque os anjos vão te guardar. É ou não é? Mas ele sabia o que? Não tentarás o Senhor teu Deus, não é a hora ainda, não é chegada a minha hora, não chegou ainda, eu estou sendo tentado. Então, irmão, é isso que nós somos. Nós somos tentados no deserto. Deus nos deu o que? A exercer um poder. Mas antes da hora, você já quer fazer um monte de coisa. Você já quer fazer um monte de coisas sem ser a vontade de Deus, sem que Deus te mande você fazer. Você abre mão de ser conduzida pelo Espírito Santo para fazer a sua vontade da carne. E o diabo estava tentando Jesus falar assim: pula daqui de cima. Ou seja, faça a vontade da sua carne. Porque o Espírito não mandou ele subir lá em cima. Mandou?
Quem levou ele lá? Diga o diabo. Então sempre o diabo vai te levar você em lugares para poder te tentar e dizer: pula, vai, faz, adultera, mente, engana, rouba. Ele sempre vai fazer você fazer isso. Ele sempre vai te impulsionar você a fazer isso. Engana, mente. Ele sempre vai. Terceiro, ele foi tentado pelo poder do governo, de ser um rei. Foi tentado pelo dinheiro e por todos os prazeres da carne. Irmãos, eu acho que esse é um dos mais difíceis. Quantos de nós estamos aí e recebemos um poder? Você dorme essa noite, amanhã você amanhece governadora do estado do Paraná. Imagina, num palácio cheio de funcionários. Aí lá vem já o seu secretário, diz assim: vamos despachar. Cadê a caneta? O que eu tenho que assinar? Onde eu tenho que assinar? Qual que é a festa que eu tenho que ir hoje? Tem manjar. Lá tem homem bonito, tem mulher bonita. Lá tem dinheiro. Lá tem poder. Lá eu tenho tudo que eu quero. O diabo mostrou tudo isso para Jesus, num piscar de olhos. E Jesus diz assim: sai de ré, Satanás, eu não quero. Irmãos, se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo ao deserto, nós aceitamos todas essas coisas na nossa vida. Quem está entendendo? Nós aceitamos, nós negociamos. Mas entenda, o Espírito Santo, ele te conduz ao deserto, não para te tratar. Diga assim: não é para te tratar. Você vai aprender hoje. Não é para te tratar, mas é para te transformar. Até ontem eu tinha uma mentalidade do deserto. Aí hoje Deus me deu a revelação dessa palavra que eu estou ministrando. E a pastora estava fazendo um almoço e eu dei uma chapada lá em casa. E eu comecei a chorar. E eu comecei a gritar e chorar, porque irmãos, é muito forte quando você tem uma revelação. Eu comecei a chorar do nada, porque eu falei: meu Deus, Deus não nos leva para o deserto para nos tratar. Deus não leva nós para o deserto para nós sofrermos, para termos privações, fome, escassez. Não é isso. Deus não leva nós para lá, para este fim. Deus nos leva para o deserto para sermos transformados. Metamorfose, uma transformação. Agora essa transformação, ela depende da nossa mudança de mente, do estado que você entende como você está e como você vai agir a partir do momento que você se torna filho. Porque quando você se torna filho, desceu as águas, você recebe o Espírito Santo, amém, irmãos? Mas você continua com seus hábitos mundanos, com a sua carga, com o seu pecado, com o hábito do pecado, não é? Você continua ali, com tudo que você vinha trazendo, a alma pecaminosa. Os teus pecados foram pagos, limpos ali. A palavra diz que Deus não lembra mais dos seus pecados, amém, irmãos? Mas acontece que você saiu da água do batismo, você sai, no outro dia você já está pecando. Você já está fazendo tudo errado. Você continua já na prática, naquele costume, naquele hábito que você tem de fazer. Por quê? Porque você está contaminado pelo Egito. E no Egito, no mundo, o Egito fala do mundo. O Egito é bom demais. São os prazeres da carne. São as coisas que você viveu antes.
tudo que você podia fazer, hábitos, costumes, pensamentos, coisas ocultas que você fazia. E isso tudo, ele não se encerra no batismo, ele vai se encerrar no deserto. Quem pode me dar uma glória a Deus aí? Porque você precisa ser transformado. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Você precisa ser transformado, e ele vai se encerrar no deserto. Agora, o deserto, irmãos, ele é para mudar a sua vida. E quanto mais rápido você ser transformado a sua mente, renovada a sua mente, Romanos 12, 2, porque isso que Paulo fala aos Romanos, quanto mais rápido você muda a sua mente, mais rápido você sai do deserto. Jesus ficou 40 dias, mas o povo ficou 40 anos no deserto. O povo saiu do Egito e ficou 40 anos e morreu no deserto. A palavra do Senhor diz que ele tinha promessas sobre eles. Amém ou não amém, irmãos? Deus prometeu para que eles levassem, tiraram do Egito e levar eles para uma terra de Canaã, que mana leite e mel. Ah, então Deus mentiu? Não. É eles que não quiseram ir. É eles que não aceitaram. É eles que preferiram ficar no deserto, porque não mudou a mente deles. Eles preferiram ficar no deserto com a sua mente fechada, uma mente pecaminosa, uma mente pequena, cheia de pecados ocultos. O que mata o homem, irmãos, são os pecados ocultos. O que te destrói são as coisas ocultas, não são as coisas claras. As coisas as claras você não mostra, você mostra para todo mundo, mas as coisas ocultas você esconde. E é isso que te abre portas para você ser moído no deserto. Porque o deserto, você pode ser conduzido pelo Espírito, ou você pode ser conduzido por você mesmo. A palavra do Senhor disse que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conduziu o povo pelo deserto, os 40, conduziu sim ou não, irmãos? Conduziu. Então, há uma chave aqui, há uma chave profética. Eu falei para os irmãos que os irmãos queriam uma chave profética, amém, irmãos, para sair do deserto? Há uma chave para você sair do deserto. Quantos querem essa chave? É uma chave para você sair. A chave para sair do deserto está escrita lá, que você acabou de ler, mas está escrita lá em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 2. Na verdade está escrito no verso 3, mas a palavra do Senhor diz, vai lá, Deuteronômio capítulo 8, no verso 3, ele diz assim, lá no final do verso 3, ele diz assim, ele diz assim, no final do verso 3, diz assim, vai lá, ele diz assim, vou ler todo o texto para entender. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Ele te sustentou com maná, com o pão do céu, que tu não conhecesses, e nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Diga glória a Deus. Você não acabou de ler isso lá no Novo Testamento? Amém, irmãos? Mas por que Isaías escreveu lá? Por que Moisés escreveu lá em Deuteronômio? Por que o Espírito de Deus, já falando com Moisés ali em Deuteronômio aqui, falando sobre isso, ele já escreveu? Porque ele diz assim, que a chave está o quê? Tudo o que sai da boca do Senhor
viverá o homem. Ou seja, a chave para sair do deserto é a palavra de Deus. Amém, irmãos? É a chave para sair do deserto. Se você tiver a palavra de Deus, estiver a verdade de Deus na sua vida, se você conhecer essa verdade, se você viver ela, não só conhecer, mas viver e praticar essa palavra, você vai sair do deserto. Não tem como você permanecer no deserto, porque ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Toda a palavra. Não é o pão, não é só pão, mas é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ver isso aqui. Vamos lá no versículo Deuteronômio, vamos começar o 2 aqui, para os irmãos entenderem. Continua aí no texto. Deuteronômio 8:2 diz assim. Vamos continuar. Olha o que diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saberes que estava no teu, e se guardarias os seus mandamentos ou não. Amém, irmãos? Agora olha para mim. Deus, diga assim: Deus, Ele é onisciente. Amém, irmãos? Ele sabe o que está no seu coração, sim ou não? Então é para quem essa palavra? Diga assim: para mim. Então é para mim saber o que está no meu coração. É para mim saber. Ele me guiou no deserto, me humilhou, fez eu passar, ter fome, ter isso, escassez, para eu saber o que haver. Eu preciso saber o que há no meu coração. Quem entendeu agora? Diga assim: metamorfose. Não é para Deus, irmãos, é para nós. Quem está entendendo agora? E nós sempre lemos esse texto e falamos assim: é para Deus saber o que está no nosso coração, porque daí é tão bom, né? Se Deus sabe que nosso coração está limpo, então Ele vai tirar nós do deserto, sim ou não? Sim ou não? Deus sabe, né? Nosso coração está limpo, eu já parei de pecar, já parei de fazer as coisas. Não, irmão, Deus não quer que você pare de pecar, Deus quer que você morra. Amém, irmão? Deus quer te matar. Ele quer matar a sua alma. Ele quer levar você para o deserto para te matar. Matar a sua alma, matar o seu eu. Transformar você, essa alma pecaminosa, esses pensamentos que você tem na sua mente. Pensamento. Quem aqui, irmão, já teve vontade de matar alguém? Levanta a mão. Hã? Levanta a mão, irmão. Levanta a mão. Quem tem que matar a mão? Eu já. Mesmo. No momento da raiva, irmão, fica tranquilo, você está em paz, é assim mesmo, entendeu? Por quê? No momento da raiva, você está ali, vontade de matar alguém, entendeu? Ou se eu tivesse aqui, eu pegava, né? O que é isso? O que é isso? Isso aí é alma. Irmão, dentro de você, Paulo diz em Romanos capítulo 8, não há bem algum. Tua alma é pecaminosa. Às vezes você está num trânsito, uma pessoa te dá uma fechada, você já levanta o dedo, já xinga, já quer pegar já uma chave de roda assim na cabeça de alguém, já quer matar alguém já, porque buzinou, não é? Desgraçado, da égua, é assim, você já sai brabo. Aí você lembra: oh meu Deus, eu sou crente, peraí, eu sou crente. Aí dá uma respirada, não é? Tá bom, Deus. Aí passa. Mas aquela hora dá aquela coisa ruim. Você quer matar alguém. Fique em paz, é assim a alma. E Deus sabe que essa alma tua está gritando. E Ele faz o quê? Leva para o deserto. Mas não é para te tratar, não é para te tirar nada.
é para te transformar em alma, em espírito vivificante. Amém, irmãos? É para te transformar em um espírito vivificante, um espírito cheio de Deus. Não é para te moer, para te tomar tudo que você tem. Você tem que arrastar a barriga no chão, perder tudo que tem para servir Deus. Irmãos, quanta burrice até onde? Olha só como é que é, irmãos, verdade. Aí eu chorei, falei, Deus, meu Deus, quanta burrice. Até ontem eu estava pensando, até hoje eu estava pensando que Deus levava nós para o deserto para nos tratar. Toma tudo que você tem para tratar você. Irmão, é só você entregar tudo. Entrega tudo, porque é dele mesmo. Deixa Deus fazer. Você não precisa perder nada. Você tem que deixar Deus conduzir, o Espírito Santo conduzir no deserto. O deserto não é pelo teu esforço próprio, não é pela sua vontade. Eu vou ver se eu vou ter que conseguir resistir esse pecado. Eu tenho que resistir. Quando você fala assim, eu tenho que resistir, você já caiu. Já caiu. Agora, quando você diz assim, o Espírito Santo está em mim, me revestiu com toda a justiça de Cristo. E hoje agora eu ando, falo, vigio. Hoje eu estou andando, falando. Hoje eu estou olhando as coisas com Cristo, com os olhos de Cristo. Hoje, irmão, você é tentado, amém, mas você sabe se comportar, porque você escolheu ser guiado pelo Espírito pelo deserto, amém ou amém? Então é diferente. Quando você está na lei, você se esforça para poder permanecer no deserto, porque a lei fala de você mesmo. A lei te coloca a sua justiça própria, com a sua força que você está querendo resolver as coisas. Mas quando você vai para o deserto, e o Espírito Santo de Deus está te conduzindo para te transformar, não é pelas suas forças que vai ser transformado, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Você não pode transformar a sua vida, você não consegue transformar a sua vida, mas o Espírito Santo te conduz e vai fazer você entender. Ele vai fazer você entender nos mínimos detalhes como que você sai deste mal. Você não negocia com o diabo, você não dá um jeitinho. O Espírito Santo, ele te chamou você e te guia para você viver e ser transformado, comer o melhor dessa terra. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Vamos comigo lá no versículo 4, Deuteronômio capítulo 8, verso 4. Olha o que diz: nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti. Irmãos, quem é que leva para o deserto e aí o Espírito Santo fala assim, nunca se envelheceu a sua roupa sobre ti? O Espírito Santo te leva para o deserto e fala assim, nunca se envelheceu a roupa sobre ti, e nem os teus pés incharam enquanto permanecer no deserto. Aí quando você está no deserto, aí você fala, pastor, eu estou numa luta, eu estou no deserto, meu Deus, não tem mais nada, você lá, por quê? Porque você está sem o Espírito. Porque se você está com o Espírito, a tua roupa não envelhece, os teus pés, as tuas pernas não se incham, amém ou amém? Ela não incha todo o tempo que você está lá. Nesses 40 anos, você é guardado pelo Senhor. O período que você está conduzido pelo Espírito no deserto, o Senhor te guarda você nesse período. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Agora vê o versículo 5. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Meu Deus do céu, aí eu fiquei doido. Aí eu chapei hoje.
falei, meu Deus, eu falei que estava tão bom, mas agora ele está falando do castigo. Agora Deus diz que castiga o homem. Aí eu falei, Deus, eu parei nesse versículo 5, eu fiquei ali, falei, Deus, mas me revela isso aqui. Como assim o Senhor vai castigar? O Senhor disse que estava dando agora para ele, para nós uma veste, as vestes não envelhecem, que os nossos pés não incham durante 40 anos. E agora o Senhor está falando que está castigando. Aí o Senhor falou assim, presta atenção na palavra, seu cabeçudo, entende o que eu estou falando com você? Aí eu li de novo, sabes, pois no teu coração, diga no teu coração, que como um homem, no teu coração, como um homem castiga, como um pai castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Aí eu falei, meu Deus, como é que um pai castiga o filho? Como é que um pai? Daí o Senhor falou assim, ô cabeçudo, vai lá, pega a palavra do Senhor lá, Lucas capítulo 11, vai lá. Aí eu falei, meu Deus, como é que é? Ele falou assim, olha lá, vê lá Lucas 11. Aí ele me falou para mim, eu fui lá, para ver o que o Senhor, como que ele faz? Como é que ele castiga? Qual pai que dentre vós, que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se também lhe pedir um peixe, lhe dará por um peixe uma serpente? Continua. E diz, ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião, vai. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial ao Espírito, olha lá, ao Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedir. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Aí eu falei, posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Quem entendeu? Os irmãos entenderam? Aí eu falei, meu Deus, esse é o castigo. Olha o castigo. É um castigo do pai para o filho. E ele disse assim, tem gente que não entendeu ainda, tem que estar boiando. Presta atenção. Ele disse o castigo do pai, que ele castigaria o filho como o pai. Como o pai castiga o filho. Eu vou castigar como o pai castiga o filho. Como? Lá em Lucas capítulo 11, 11. Como que é? Castiga. Vou dar coisas maiores que você dá. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. Você que é pai, você que é ruim, você que é mau, sabe dar coisas boas para o seu filho? Imagina eu. Aí eu fiquei doido. Aí eu falei, meu Deus, que isso? Como que pode? Ele nos leva para o deserto. O Espírito Santo nos leva para o deserto. E Ele nos conduz, nos transforma e nos coloca a nos dar coisas mais, nos castiga como um pai castiga o filho. Ou seja, melhor ainda, porque Ele diz assim, eu vos dar, que eu vou o quê? Vai lá no último versículo, versículo 13. Ele diz assim, o Espírito Santo é o que lhe, o Espírito Santo é aquele que lhe pedirem, vai o quê? O Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhe pedirem. Então Ele vai dar todas as coisas que nós pedimos a Ele. Tudo, Ele vai dar tudo. Porque nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Eu posso ouvir glória a Deus? O Espírito é o mesmo, querido. O do Velho Testamento e do Novo Testamento. Deus não muda, amém ou não amém? A palavra fala, Deus não muda. Ele é o ontem, o hoje, é o amanhã. É o mesmo. A Bíblia diz, Ele não muda. Então, pastor, mas o deserto, tem deserto? Sim, tem um deserto, 2 tipos de deserto. Quem é conduzido pelo Espírito, diz assim, diga comigo, quem é conduzido pelo Espírito? Está muito fraco, fala assim, quem é conduzido pelo Espírito? E quem é conduzido pela alma? 2 desertos. Tem irmãos que vivem na prática do pecado,
que não consegue deixar o pecado, que não consegue matar a sua carne, que vive na concupiscência da carne, esse está no deserto. Mas não é o deserto do espírito, não, é no deserto da carne. E aí ele vai colher, irmão, vai colher frutos terríveis. Quem está entendendo? Irmãos, é a palavra de Deus. Graça é isso, irmãos. O pecado, a graça não te dá liberdade para você pecar. Viver na graça é viver no Espírito, é viver em fé, confiança no Senhor, é viver na dependência de Deus, é viver sabendo que o Senhor direciona a nossa vida, mesmo no deserto. E o maior desejo do Senhor é te tirar do deserto, é te projetar em Canaã, numa terra que Ele prometeu aos nossos pais, que o Senhor nos prometeu, uma terra abençoada. Amém? Vamos ver isso agora no versículo 6. Romanos 8:6 diz assim, vai lá, Deuteronômio capítulo 8:6. Deuteronômio 8:6 diz assim: e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Diz assim, que é para você guardar, amém, irmãos? Você guardar na lei, diga não. É para guardar no seu coração. Nós guardamos hoje porque nós temos a nova aliança, a promessa que Deus fala para nós. Eu vou falar agora daqui a pouco, em Jeremias capítulo 31, dessa aliança que Ele prometeu para nós. Amém, irmãos? E Ele diz ali: e guarda os mandamentos do Senhor no teu coração, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa terra, uma boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais, que saem dos vales das montanhas. Observe, irmãos, terras de trigo, de cevada, e vides, e figueiras, e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terras em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltarás nela, terra cujas pedras são de ferro. Não é o chão de ferro, as pedras são de ferro, ou seja, é uma terra que tem riqueza, entendeu? Amém, irmãos? E de cujos montes tu cavarás o cobre, muita riqueza. Ele está falando de bênção, de riqueza. Quanto, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Amém, irmãos? Quem está aí? Quem crê nessa promessa? Vocês estão vendo aqui que eu estou lendo a sequência do Deuteronômio, do capítulo 6. Olha a promessa dele aqui. Olha o que ele diz que se cumpre na vida dos filhos. Olha só como ele guarda. Olha o castigo que ele tem. Depois do castigo, no versículo 5, aí ele fala das promessas, daí ele fala das bênçãos. Depois do castigo que ele fala, né, que ele vai castigar como o pai castiga. Como é que o pai castiga? Dando tudo. Dando tudo. Vou te dar o melhor. O melhor que o teu pai te dá, eu vou te dar. Porque se seu pai, teu filho pede um pão, você dá uma pedra. Você não sabe dar uma pedra para ele, então eu vou dar. Não é assim que Deus quer fazer. Quando você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus no deserto, Ele nunca vai te dar uma pedra. Mas quando você se conduz no deserto, por você mesmo, guiado pela sua carne, pela sua alma, você vai colher muitas pedras. Você vai colher muitas serpentes, muitos escorpiões. Mas é você que vai, não é o Espírito. O Espírito olha para você e fala: ei, peraí, deixa eu fazer.
deixa eu te ensinar. Não vai por aí, vem por aqui. Aí você vai sofrer. Eu quero te guiar neste caminho. Jeremias 31 diz: eis que vem dias o Senhor, que eu farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz aos seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invadiram a minha aliança, eles invalidaram a minha aliança, apesar de que haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, a lei, a palavra de Deus está em nós, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não, olha, presta atenção, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, porque o Espírito Santo vos revelar todas as coisas. Amém ou não amém? Precisa alguém te explicar que você não pode fazer de errado? Sim ou não? Não, por quê? Porque o Espírito Santo já vos revelar. Não precisa. Desde o menor ao maior, você sabe que você não pode fazer, porque o Espírito vos revelou. Então não é um homem que revela. Você não precisa ir numa escola para aprender isso, porque isso está dentro de cada homem. Amém, irmãos? Então veja bem, olha lá. E não ensinará mais a cada um o seu próximo, e nem cada um o seu irmão, dizendo, concedei ao Senhor o Espírito Santo, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque lhe perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Versículo 34. O Senhor não lembra mais dos pecados daqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo no deserto. Quem está sendo conduzido pelo Espírito Santo, o passado já foi enterrado, e Deus não lembra mais. Está tudo certo. Não tem mais conta para pagar. Não tem mais passado. Amém, irmãos? Ministério Louvor agora diz assim, abra comigo lá o Salmo 23. Salmo 23, vai lá, verso 1. Olha o que diz o Senhor, Salmo 23, no verso 1. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. No original é nada me falta. Deus é suficiente, não é me faltará, né? No original não é faltará, mas é Deus é suficiente, e nada falta. Amém? Versículo 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, não temeria o mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Diga amém. Presta atenção. O que o salmista está dizendo aqui? Esse salmo ele se divide em duas partes. A primeira parte: o Senhor é meu pastor, e nada me falta. Nada me falta, Ele é suficiente. E ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, e guie-me mansamente em águas tranquilas. Ele te coloca em verdes pastos, Ele te guia mansamente em águas tranquilas. É Ele que te guia. Amém, irmãos? Quem é que conduz no deserto? O Espírito. É Ele que te guia mansamente em águas tranquilas. Amém? Refrigera minha alma.
ele traz o descanso na sua alma. Você descansa no Senhor. E ele diz assim: guie-me pelas veredas da justiça. A justiça dele é Cristo. É Cristo a nossa justiça. Somos revestidos de Cristo. Somos amados, perdoados, justificados, abençoados em Deus. Guia-me nas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Agora do versículo 4 em diante. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, aí você foi com os teus pés e com as tuas pernas. Diga: meu Deus. Você acabou de deixar o Espírito Santo e você está indo para o vale da sombra da morte. Era isso que Davi fez. Enquanto Davi estava sendo guiado pelo Espírito Santo, vencendo as guerras, um dia ele falou assim: ei, espera aí um pouquinho, eu não vou mais para a guerra agora, eu vou ficar aqui no palácio, eu vou dar uma descansada. Aí ele saiu na varanda do palácio e olhou a mulher de longe. Olha para cá, mano. Ele viu Batseba, ô louco. Olhou Batseba e falou assim: de quem é aquela mulher lá? Olha lá. Bonita, né? Senhor, aquela mulher é a mulher de Urias, o teu servo, guerreiro. É. Chama ela que eu quero conversar com ela. Enquanto ele estava na guerra lutando, conduzido pelo Espírito Santo, nenhum mal sucedeu sobre a vida dele. Mas o dia que ele chamou, que ele parou e ficou no palácio, sem direção de Deus, sem conduzido pelo Espírito Santo, ele foi conduzido para o vale da sombra da morte. Mas o Senhor disse a ele assim, e o Senhor diz, continuando, diz assim: não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado vos consola. E ele diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, você pode ir para motel, você pode ir para aonde você quiser, o Espírito Santo não vai largar de você. Você pode ir para onde você quiser, irmão, fazer todas as atrocidades da sua vida. Você vai entrar nesse vale da sombra da morte. Você vai sofrer. Você vai passar o pão que o diabo amassou nesse deserto. Observe, irmãos. E o Senhor não vai te deixar. Ele estará com você em todos esses vales. É isso que Davi estava falando. Porque a vara, o cajado é a palavra. A vara é os açoites da palavra. Por causa desse pecado, que ele matou Urias, enterrou o corpo. A sua casa, Deus usou o profeta e foi lá e disse assim, colocou uma espada. A casa de Davi foi dividida, foi destruída, por causa do pecado. Irmãos, todo o pecado, ele tem consequência. Não seja negligente de achar que você está na graça, que você não tem consequência de pecado sobre a sua vida. Então entenda, tudo que você está fazendo tem uma consequência no mundo espiritual. É tempo de você acordar. É tempo de você olhar e deixar o Espírito Santo te conduzir para o deserto. É o Espírito Santo que te conduz em águas tranquilas e em pastos verdejantes. Amém ou amém? É o Espírito Santo que te conduz em águas tranquilas, em pastos verdejantes, e que Ele refrigera a sua alma. Ele te dá repouso à sua alma no deserto. Ele te dá tudo no deserto, para transformar a sua alma. Mas quando você fala assim, eu vou para o deserto, mas eu vou com a minha alma mundana, com a minha alma que eu aprendi no Egito, aqui fora, aqui dentro você fala assim, eu sou crente do fogo, né? Lá fora, você representa uma outra pessoa. Isso mostra, irmãos,
que você está caminhando em lugares errados, no sombra da morte, no vale da sombra da morte. E Deus não quer isso para você. Deus não vai permitir que você fique aí. Ele vai te tirar. E se for preciso Ele tomar tudo que você tem para te tirar de lá, Ele vai tirar. Ele vai te transformar. Porque Deus, a palavra do Senhor diz que Ele ama e que Ele açoita, que Ele cuida, que Ele disciplina o filho que ama. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem falar assim: eu creio, eu acredito, eu recebo em nome de Jesus essa palavra. E eu quero que o Espírito Santo me conduz nessas águas tranquilas, na vereda da sua justiça,